vamos lá resolver uma questão de história. Diz o seguinte: o período de 1930 a 1945 pautou-se por uma tentativa consciente de tirar proveito da conjuntura internacional e da redefinição da economia brasileira, através da utilização da política externa como instrumento estratégico. O tempo da experiência democrática, da democratização de 1945 ao golpe civil-militar de 1964. É. Diz o seguinte, agora vamos atentar para o comando da questão. A tentativa consciente, mencionada no excerto, pautava-se. Bora lá. Tentativa consciente, mencionada no excerto. Vamos ver o excerto. O período de 1930 a 1945 pautou-se por uma tentativa consciente de tirar proveito da conjuntura internacional. Para lá. O texto está falando que a tentativa consciente foi feita entre 1930 e 1945. Quem está no governo do Brasil de 30 a 45? Vargas. Tá? Então aqui eu estou falando do governo de Vargas. E o que está acontecendo na Europa? Na Europa está acontecendo o surgimento do nazismo e do fascismo italiano, tá bom? O nazifascismo na Itália e o nazifascismo na Alemanha, perdão, e o fascismo na Itália. Além disso, de 1939 a 1945 a gente vai ter o quê? A Segunda Guerra Mundial. Ok, então eu tenho esse contexto histórico. Ele diz que é, essa tentativa tirou proveito da conjuntura internacional, que é essa conjuntura aqui de nazismo e de fascismo, e da redefinição da economia brasileira. Como assim, redefinição da economia brasileira? Getúlio Vargas estava industrializando o país, principalmente focado em indústria de base. Então, é uma mudança de estilo, é, é o início, na verdade, o início de uma mudança de estilo econômico brasileiro. Ele queria que o Brasil se tornasse mais industrial, através da utilização de política externa como instrumento estratégico, fazendo que ele conseguiu utilizar a diplomacia nesse objetivo, no objetivo de industrializar o Brasil, tá? Ok, isso é o que eu tenho do texto. Bora lá. A tentativa consciente mencionada no excerto pautava-se, letra A, na utilização de uma diplomacia pendular pelo governo brasileiro para conseguir capitais em prol da industrialização do país. Verdadeiro, exatamente isso. Como assim, diplomacia pendular? Entre 30, de 30 a 39, na verdade até um pouco mais tarde, já nos meados da Segunda Guerra, quando já estava em vigor. O Brasil, ele vai ter uma atitude meio dúbia, que é o seguinte: apesar de ser capitalista, de apoiar firmemente os Estados Unidos, de defender os interesses americanos e de seus aliados, ele vai agradar também o nazismo e ele vai agradar o fascismo. Um claro exemplo disso é a história de Olga Benário. Vocês já ouviram falar em Olga Benário? Olga era uma advogada alemã militante comunista e participava do Partido Comunista no Brasil. Ela era esposa de Luiz Carlos Prestes, que era inimigo político de Getúlio Vargas. Pois bem, é, Getúlio Vargas prendeu Olga. Olga estava grávida nesse momento. Depois que ela teve o menino dentro da prisão, Vargas separou Olga do seu filho e extraditou Olga, sabe para onde? Para a Alemanha nazista. Para a Alemanha nazista. E ela foi parar no campo de concentração. Vargas enviou a Olga com um presente para Hitler, porque a Olga era uma importante é, voz contra os regimes nazistas e fascistas e contra a própria Vargas, tá? Então ele envia Olga Benário para Vargas, para Hitler, perdão, como um presente. Então, ao mesmo tempo que o governo brasileiro defendia os interesses americanos, ele também flertava com o nazismo e o fascismo, tá bom? Então, a letra A tá certa. Bora ver os erros das outras. B. Na neutralidade ideológica do nacionalismo brasileiro.
com esforço para aquisição de investimentos internacionais. Olha, a gente não teve neutralidade ideológica. O Brasil, ideologicamente, vai apoiar os Estados Unidos sem sombra de dúvidas. É tanto que a gente entra na Segunda Guerra Mundial do lado americano, tá? O que vai haver é, tipo, uma certa dubiedade, um certo jogo duplo, entendeu? De, ao mesmo tempo que a gente é ideologicamente alinhado com os Estados Unidos, a gente flerta ali com o nazismo e o fascismo europeu. A gente, que eu digo, o governo, né? O governo de Vargas. Mas depois esse flerte é deixado de lado e a gente realmente entra no conflito armado contra esses países. Então, letra B está errada por causa da neutralidade ideológica. Letra C, na identificação política entre os governos brasileiro e estadunidense para a criação do mercado comum americano na Guerra Fria. Nada a ver, né, minha gente? As primeiras noções de mercado comum americano serão o NAFTA e o ALCA, que vai ser já na década de 1990, tá? Na verdade, 1994, salvo memória. Nada a ver com a Segunda Guerra Mundial. Falso também. D. Na política externa brasileira de submissão para impulsionar o projeto de desenvolvimento econômico nacional. Não, né, minha gente? Apesar de a gente estar alinhado aos Estados Unidos, o que Getúlio Vargas queria era uma independência industrial, entendeu? Então, para isso, ele vai ter que dar seu jogo de cintura para conseguir os investimentos, ok? Mas a gente não tem uma política externa baseada na submissão, não. A gente tem uma política externa baseada no jogo duplo, propriamente. A gente defende os Estados Unidos, os ideais estadunidenses, mas ao mesmo tempo defendia ali, a gente flertava ali com os países nazifascistas. A gente mantinha relações diplomáticas e econômicas com esses países, tá? Então, a letra D também que é falsa. Letra E. No projeto do preparo do exército brasileiro para a participação na Segunda Guerra, ao lado dos Estados europeus totalitaristas. Não, a gente não entrou na guerra ao lado das ditaduras, não. Estados totalitaristas nesse tempo era a Alemanha e Itália, tá? A gente não entrou na guerra do lado deles, a gente entrou contra eles. Então a letra E também está errada. Ficamos então com o gabarito letra A.